Imagine um navio perdido há 100 anos reaparecendo intacto no meio do oceano. Sem sinais de batalha, sem danos visíveis, como se o tempo simplesmente tivesse parado enquanto o resto do mundo envelheceu. Agora imagine que dentro dele tudo permanece no lugar. Móveis alinhados, utensílios intactos, corredores silenciosos, como se a tripulação tivesse simplesmente desaparecido segundos antes de alguém atravessar aquelas portas. Nenhum sinal de luta, nenhum pedido de socorro registrado oficialmente, apenas o casco flutuando solitário, desafiando a lógica e levantando uma pergunta perturbadora que ninguém conseguiu responder até hoje. O mais assustador não era o estado do navio, mas o silêncio absoluto que o envolvia. Um silêncio pesado demais para ser apenas abandono e antigo demais para ser coincidência. Porque esse não era apenas um navio esquecido, era um enigma flutuante que parecia carregar consigo um segredo tão profundo quanto o próprio oceano que o manteve escondido por um século inteiro. No início do século passado, embarcações cruzavam oceanos com tecnologia limitada, navegando guiadas por estrelas e instrumentos simples, enfrentando tempestades imprevisíveis e longos períodos de isolamento absoluto. A vida a bordo era dura, marcada por rotinas rígidas, trabalho exaustivo e comunicação quase inexistente com o mundo exterior, tornando cada viagem uma aposta silenciosa contra o desconhecido. Quando um navio desaparecia naquela época, muitas vezes a explicação era simples: tempestades violentas, falhas estruturais ou colisões invisíveis na escuridão. Mas este caso não seguia nenhum desses padrões conhecidos. Ele partiu normalmente, com tripulação experiente e rota definida, carregando suprimentos suficientes e documentação adequada, sem qualquer registro de anomalia que pudesse prever o desaparecimento repentino que viria depois. Os primeiros dias de viagem transcorreram dentro do esperado, mares relativamente calmos e clima estável, nada que justificasse o sumiço completo que surpreenderia autoridades marítimas semanas depois. Então, sem qualquer alerta oficial, o navio simplesmente deixou de responder, sumindo dos registros de comunicação e desaparecendo das rotas previstas, como se tivesse atravessado um limite invisível no oceano. Equipes de busca foram mobilizadas, percorrendo vastas áreas marítimas, enfrentando ventos e correntes adversas, mas tudo o que encontraram foi água vazia e um silêncio cada vez mais inquietante. Sem destroços, sem manchas de óleo, sem qualquer indício concreto, o desaparecimento rapidamente se transformou em mistério oficial, alimentando teorias que variavam entre acidente improvável e intervenção inexplicável. Com o passar dos meses, o caso esfriou, relatórios foram arquivados e o oceano retomou sua aparência tranquila, como se jamais tivesse escondido um navio inteiro sob sua superfície. Décadas se passaram, gerações cresceram ouvindo rumores sobre aquela embarcação perdida, até que um evento inesperado no século seguinte traria o caso de volta aos holofotes. Durante uma expedição científica rotineira, sensores captaram uma estrutura metálica de grandes proporções abaixo da superfície, posicionada exatamente onde mapas antigos indicavam o último registro conhecido daquela viagem. A princípio, todos acreditaram se tratar apenas de destroços comuns, mas as leituras indicavam um casco praticamente inteiro, repousando de maneira anormalmente estável no fundo escuro do oceano profundo. Quando o primeiro veículo submersível desceu para verificar a anomalia, as luzes revelaram lentamente a silhueta inconfundível de um navio antigo, preservado além de qualquer expectativa plausível. O casco apresentava poucos danos estruturais, como se tivesse afundado suavemente, sem explosões ou colisões violentas, contradizendo completamente as teorias tradicionais que explicavam desaparecimentos marítimos daquela época. A equipe percebeu então que não estava diante de um simples achado arqueológico, mas de um enigma congelado no tempo, esperando silenciosamente por alguém capaz de revelar o que realmente aconteceu. A autorização para a exploração interna foi concedida dias depois, iniciando uma operação meticulosa que prometia respostas históricas, mas também carregava o peso de expectativas acumuladas por um século inteiro. Quando a escotilha principal foi finalmente aberta pelo braço robótico, uma corrente lenta de sedimentos escapou para fora, revelando corredores surpreendentemente preservados além da entrada enferrujada. O interior parecia intocado, móveis alinhados, objetos pessoais no lugar, instrumentos de navegação preservados, como se o tempo tivesse sido abruptamente interrompido no instante exato do desaparecimento. Nenhum sinal imediato de pânico era visível,
nenhuma marca de violência aparente, apenas uma ausência total da tripulação que deveria ocupar aqueles espaços silenciosos e congelados na escuridão. A cozinha mantinha utensílios organizados, o refeitório permanecia montado, sugerindo que nenhuma evacuação caótica ocorreu, levantando a hipótese perturbadora de que algo inesperado aconteceu sem aviso prévio. Nos dormitórios, beliches alinhados exibiam roupas ainda guardadas, reforçando a sensação de abandono repentino e alimentando especulações sobre uma possível evacuação organizada para destino desconhecido. A ausência completa de corpos tornou o caso ainda mais desconcertante, pois mesmo em naufrágios violentos, vestígios humanos costumam permanecer, algo que ali simplesmente não existia. Especialistas começaram a considerar cenários alternativos, desde contaminação invisível até fenômenos naturais raros, mas nenhuma hipótese explicava simultaneamente o desaparecimento humano e a preservação estrutural quase perfeita. Alguns sugeriram vazamento de gases tóxicos capazes de forçar abandono imediato, porém registros históricos não indicavam carga perigosa a bordo, tornando essa explicação apenas parcialmente plausível. Outros levantaram a hipótese de encontro com fenômeno marítimo extremo, como ondas anômalas ou redemoinhos raros, mas a integridade do casco continuava contradizendo eventos dessa magnitude. Quanto mais dados eram analisados, mais o mistério se aprofundava, transformando uma descoberta arqueológica promissora em um quebra-cabeça histórico que parecia desafiar qualquer explicação racional consistente. E foi justamente quando acreditavam estar perto de uma conclusão lógica, que uma análise estrutural revelou um detalhe inesperado capaz de mudar completamente o rumo das investigações. O detalhe revelado indicava que o navio não havia afundado imediatamente após o desaparecimento, mas navegou por dias adicionais antes de submergir lentamente em um ponto distante da rota original. Isso significava que alguém esteve no controle da embarcação por mais tempo do que os registros sugeriam, levantando a possibilidade inquietante de decisões tomadas após o suposto desaparecimento oficial. A análise do porão revelou ainda compartimentos parcialmente esvaziados, como se parte da carga tivesse sido removida antes do naufrágio, sugerindo uma ação deliberada e organizada. Documentos preservados em compartimento selado indicavam alteração manual na rota original, confirmando que o navio desviou voluntariamente para uma área isolada antes de desaparecer completamente. Essa mudança de direção apontava para uma região pouco navegada na época, conhecida por correntes imprevisíveis e relatos esporádicos de fenômenos marítimos estranhos, transmitidos por marinheiros. Relatórios históricos da mesma área mencionavam luzes incomuns sobre a água e bússolas desorientadas, eventos raros que nunca foram oficialmente comprovados, mas persistiam como lendas marítimas. Se a tripulação encontrou algo inesperado naquela região isolada, talvez a decisão de abandonar o navio tenha sido motivada por uma ameaça invisível, impossível de registrar nos diários oficiais. Mas a ausência completa de embarcações auxiliares ou botes salva-vidas no local do naufrágio sugeria que qualquer evacuação ocorreu longe do ponto onde o casco foi encontrado. A investigação então mudou de escala, analisando correntes marítimas e padrões climáticos históricos para calcular onde possíveis sobreviventes poderiam ter sido levados após deixarem a embarcação. Simulações indicaram múltiplos cenários plausíveis, mas todos terminavam em regiões vastas e inóspitas, tornando improvável qualquer resgate e reforçando a natureza trágica e enigmática do episódio. Mesmo com tecnologia avançada e análises minuciosas, nenhuma evidência definitiva surgiu para explicar por que a tripulação deixou um navio estruturalmente seguro em pleno mar aberto. O achado transformou-se em símbolo de como o oceano ainda guarda capítulos não resolvidos da história humana, lembrando que nem toda a tecnologia moderna é capaz de revelar verdades ocultas. 100 anos depois, o casco permanece silencioso no fundo do mar, preservando perguntas que continuam ecoando entre historiadores, cientistas e todos que se fascinam por mistérios marítimos. Talvez a resposta esteja perdida em algum detalhe ainda não observado, aguardando futuras expedições capazes de enxergar o que passou despercebido nas primeiras análises. Ou talvez certas histórias sejam destinadas a permanecer incompletas, lembrando-nos de que o mar não apenas transporta civilizações, mas também protege segredos que decide nunca devolver. E enquanto novas tecnologias continuam explorando profundezas cada vez maiores, o navio intacto permanece como prova inquietante de que ainda existem mistérios esperando silenciosamente sobre a superfície.